transtorno de ansiedade social, que antigamente a gente chamava de fobia social. Quais são os critérios diagnósticos, como a gente avalia, qual a importância na prática clínica desse tema? Então, é sobre isso que vamos conversar nesse vídeo. Muito bem, sobre o transtorno de ansiedade social, né, que nós vamos conversar. Sou Marco Araújo, sou médico com mais de 10 anos de experiência em avaliação diagnóstica no processo diagnóstico diferencial. Então, vou trazer aqui para vocês a avaliação sobre o DSM. Então, como a gente faz? Quais são os critérios diagnósticos do DSM que a gente utiliza, né? E como nós vamos entender esses conceitos. Então, vamos lá. Em relação ao transtorno de ansiedade social, né, que antigamente a gente chamava, né, de fobia social, você vai entender depois o porquê que antigamente era chamado de fobia. Então, vamos lá. Então, quando a gente tem esses conceitos, o critério A, ele já começa da seguinte forma: medo ou ansiedade, né? Então, isso aqui ele vai estar presente porque a gente está dentro de um transtorno ansioso, né? Mas acentuado, certo? Então, sempre vai ter que estar acima do esperado, acerca de uma ou mais situações sociais. Então, quando a gente está falando de transtorno de ansiedade social, obviamente eu tenho que ter contextos, né, situações sociais em que o indivíduo é exposto a uma possível avaliação, certo? Por outras pessoas. Então, eu tenho contextos sociais e tenho essa perspectiva de um processo avaliativo que outras pessoas estão te avaliando, te julgando. Exemplos incluem interações sociais. Então, que tipo de interações? Manter uma conversa, né? Encontrar pessoas, né, que não são familiares. Situações onde você está sendo observado, né? Por exemplo, comendo ou bebendo, né? Eu não sei se tem algum conhecido seu, algum parente ou você mesmo faz. Ah, eu não como na nos círculos de amigos, na família, né? Tem aquela pessoa que chega, mas não come, né? Prefere ficar com fome e depois comer em outro ambiente, ou já faz sua refeição antes de chegar naquele momento, né? Naquele momento de reunião. Então, esse medo em estar, essa ansiedade relacionada ao fato de estar comendo ou bebendo, né? De ser avaliado, de estar sendo observado, isso também pode estar associado aos contextos de ansiedade social e situações de desempenho, certo? Então, diante de outros, por exemplo, quando você vai a fazer uma palestra. Então, são situações, são exemplos de situações sociais que podem demandar esse tipo de sintoma. Em crianças, então, essa nota, né, é importante porque criança, a ansiedade ela pode ocorrer em contextos que envolvem seus pares. Na verdade, ele deve ocorrer e que envolve seus pares e não apenas a interação com adultos. Por quê? É muito comum a criança ela ter medo, né, ela ficar envergonhada quando tem outros adultos, mas quando tem crianças da sua idade, ela interage, né, ela consegue fazer a sua rotina, né? Fazer o seu contato social. Então, quando a gente está falando em crianças, né? Essa ansiedade relacionada a situações sociais deve estar presente entre pares, né? Então, tem que envolver os pares. Tudo bem? Muito bem. Então, critério B. O indivíduo teme agir de forma a demonstrar sintomas de ansiedade que serão avaliados negativamente. Por exemplo, será humilhante ou constrangedor, provocará rejeição ou ofenderá outros. Então, ele teme, eu tenho medo de me sentir mal, ter os sintomas ansiosos e passar vergonha, né, na frente de outras pessoas. Então, isso é aquilo, você tem o sintoma, né, você tem a ansiedade, e essa ansiedade acaba provocando um padrão mais evitativo, ou seja, eu fico tendo medo, né, antes de me expor a essas situações. As situações sociais quase sempre provocam medo ou ansiedade.
Em crianças, o medo, a ansiedade pode ser expresso chorando, com ataques de raiva, imobilidade, né, comportamento de agarrar-se. Então, na criança, a gente tem que ter esse cuidado, porque a ansiedade ela pode se manifestar de outras formas. As situações sociais são evitadas ou suportadas com intenso medo ou ansiedade. Então, perceba que não necessariamente, quando eu estou falando de uma ansiedade social, que a pessoa ela tem obrigatoriamente que evitar, certo? Mas ela pode ir, embora ela tenha um extremo desconforto em estar naquele ambiente, certo? Então, isso é muito importante. Então, quando a gente está falando sobre as questões relacionadas à ansiedade social, eu, em boa parte das vezes, eu vou procurar evitar aquelas situações que me causam mal, né? Mas quando eu vou, eu posso conseguir ficar lá, mas a grande custa. Então, com muito medo, com muita ansiedade, com muito mal-estar. Então, essas questões, elas trazem isso. O medo, a ansiedade é desproporcional à ameaça real. Então, isso aqui, né, se você assistiu, você vai lembrar, se não, vá para a aula de fobia específica, né, onde eu falo sobre os contextos relacionados. Mas a fobia é esse medo exacerbado, desproporcional à situação, certo? Ou seja, eu vou fazer ali uma apresentação na sala de aula, só tem meus colegas que eu já conheço há muito tempo, né? Tem meu professor, eu tenho suporte, e mesmo assim teve poucas pessoas e eu me sinto muito mal, né? Então eu vou comer numa mesa que tem 3 pessoas e eu não me sinto bem porque podem estar me observando. Então, tudo isso está relacionado à ansiedade social. Critério F. O medo, ansiedade ou esquiva é persistente. Então, quando isso aqui é básico de uma definição de transtorno, por isso que é importante você ter um treinamento, você ter uma noção da avaliação em saúde mental antes de utilizar os critérios, certo? Aqui não é apenas um checklist onde você vai estar preenchendo e nem você precisa decorar todos esses critérios. A gente está aqui só entendendo, né, eles. O medo, a ansiedade ou a esquiva é persistente, geralmente durando mais de 6 meses. Então a gente já percebe, né, como é frequente isso. Tem que ser algo, não é coisa de um mês. Então é uma ansiedade que ela persiste ao longo do tempo. O medo, a ansiedade ou a esquiva causam um sofrimento, né, clinicamente significativo ou um prejuízo no funcionamento pessoal, profissional ou em outras áreas importantes da vida do indivíduo, né? Não é qualquer tipo de ansiedade que a gente vai estar pensando em transtorno, né? Você vai jantar na casa de alguém que você não conhece, você vai ter uma ansiedade, você vai ter cuidado, vai pensar muito no que você faz, no que você fala. O medo, a ansiedade ou a esquiva não é consequência dos efeitos fisiológicos de uma substância. Então, eu tenho que descartar, né, se o paciente está fazendo uso de alguma substância e ele não é mais bem explicado por sintomas de outro transtorno mental. É aqui onde entra o diagnóstico diferencial. Em todos os transtornos você vai ter que fazer o diagnóstico diferencial. Ou seja, você precisa de uma base de informações, uma base de dados, uma coleta de dados estruturada, né, um passo a passo, algo que você tenha estruturado na tua avaliação para estar direcionando a tua avaliação e você saber utilizar o manual da maneira correta, certo? Então, eu vou afastar transtorno de pânico. Então, você tem que saber como avaliar um transtorno de pânico, transtorno dismórfico corporal, transtorno do espectro autista. Então, será se ele tem essa dificuldade de interação por algo relacionado ao autismo? E avaliar outra condição médica, né, como doença de Parkinson, desfiguração por queimaduras, ferimentos, né, se isso estiver presente e não pode estar claramente relacionado ou é excessivo relacionado a essas situações. E como especificador, né, você pode especificar se é somente desempenho, se o medo está restrito à fala ou ao desempenhar em público, certo? Então, nesses contextos, a gente vai perceber que quando eu faço uma avaliação, né, o processo diagnóstico em saúde mental, ele parte
de um todo. Então, eu tenho aqui, está listado todos os transtornos que estão elencados no DSM. Então, eu coloquei aqui para você para perceber a quantidade, né, de diagnósticos possíveis. Então, eu preciso decorar, né, todos os critérios de cada um? Não. Então, para facilitar isso, eu criei um curso onde eu mostro para você como você vai pegar todos esses transtornos, né, você vai simplificar e aplicar na tua prática clínica, né? Dentro do meu método, que é o meu passo a passo, que está dentro do meu curso, eu trago, né, para você a matriz de DMA, que você já pode aplicar, né, assim que você assistir essa aula que já está disponível no meu canal do YouTube. Então você pode assistir e já aplicar no teu dia a dia para te direcionar. O que é que eu avalio primeiro? O que é que eu avalio depois? Como eu faço isso? E os pormenores você tem dentro do curso, né? Então a gente vai conseguir fazer esse processo aqui. Você tem a ementa do curso, então você pode pausar o vídeo, você pode dar uma olhada com mais calma, né? Você sempre vai ter a questão relacionada à garantia, já tem 58 horas de conteúdo gravado até o momento, então todo o curso ele já está disponível para você. E nesses contextos, eu agradeço muito por você ter ficado até aqui, espero ter contribuído, né, na tua aprendizagem, no teu entendimento para colocar em prática na prática clínica, certo? Então, no mais, um abraço e nos vemos na próxima aula.